Olá, estudantes do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre artes integradas. Como objetivo, nós vamos observar e analisar a relação entre as linguagens artísticas e as tecnologias. Pense um pouco. Você já viu aparelhos de TV e rádios antigos? Você sabe o que é uma Torre de Babel? E já ouviu falar em Babel musical? Pois é, arte e tecnologia, teatro, imagem, palavra, corpo, telecomunicação. Vamos conhecer este universo de artes que se integram. Na arte, podemos utilizar da variedade de tecnologias para criar e misturar suportes para realizar uma obra. Tecnologia, então, pessoal, é tudo que nós temos ao nosso dispor para a melhoria, para o desenvolvimento do homem. Então, uma caneta esferográfica é tecnologia, o papel é tecnologia, então a roda é tecnologia. Muita gente confunde, né? Tecnologia são os aparelhos eletrônicos. Também são, não estão errados, mas não é somente eles, tá? Tecnologia é o que está à nossa disposição para o nosso desenvolvimento. A arte não poderia, com ela não poderia ser diferente. Ela com certeza iria se aproximar, se apropriar de usos tecnológicos para o seu desenvolver. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem da ópera Carmen de Bizet. Bizet é o compositor, ópera é o nome da Carmen é o nome da ópera, tá? Essa ópera, ela foi escrita no século XVI. É lá em Florença, Cláudio Monteverdi, que vai criar a ópera. E a ópera é a junção, gente, de todas as linguagens artísticas. Música, teatro, dança, artes visuais. Vamos identificar aqui os elementos das artes visuais? O figurino, o cenário, a dança, na própria dança eles estão aqui executando uma dança, a dança como ela é, né? O teatro, a expressão corporal que está na dança e no teatro, mas a tecnologia, o barato da tecnologia aqui está nos efeitos que eles utilizam, nos efeitos especiais. Nas óperas, já no século XVI, se precisasse fazer voar, eles fariam voar. A engenharia é apaixonante. Se precisasse pôr fogo, eles colocariam fogo. Fenomenal. Então, depois aqui, gente, eu trouxe, uma outra foto para vocês terem uma ideia também dos musicais. Os musicais também são outro exemplo do uso de tecnologia para a contação das histórias no palco, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do lustre do Fantasma da Ópera, musical composto e coescrito por Andrew Lloyd Webber, baseado no romance homônimo de Gaston Leroux. Olha aqui, gente, sabe esse lustre aqui, no teatro, ele está no meio da plateia e em um certo momento ele despenca até o palco. Imagina a sensação de ver aquele lustre despencando do meio da plateia até o palco. Deve ser assim, uau, sabe? Uma experiência efêmera, que acontece ali e não tem como revivê-la novamente, né? Então ali já é um exemplo de tecnologia, a arte se apropriando da tecnologia. As artes visuais, a dança, o teatro, a música e outras linguagens da arte nascem de contextos culturais, alimentam a cultura e são alimentadas por ela. Com a tecnologia aumentam-se as possibilidades. Então, com a tecnologia a gente consegue o quê? Melhorar a arte, ampliar as possibilidades de se fazer arte e experimentar arte. Eu tenho aqui para vocês uma foto do Sica Magnum, é o nome de uma obra de Daniel Canogar. Aqui, gente, são vários DVDs em que se projetam imagens, e cada DVD desse está sendo projetada uma imagem. Carros, os Minions, são várias imagens numa sala escura, e aí a pessoa, né, que vai
apreciar esta obra. Olha, aqui nós temos um menino sentado no meio da sala, observando. Quando ela entra, ela tem uma experiência psicodélica, inclusive, né? Olha que barato a arte se apropriando da tecnologia. Sica era o nome das moedas que os babilônios tinham lá no tempo da Babilônia antiga, né? Na antiguidade. E os homens naquela época, para mostrar que tinham dinheiro, né? Que eram afortunados, eles carregavam essas moedas, elas costuradas sobre a roupa. O sol batia e brilhava, reluzia, né? Uma sensação de imponência, de beleza, né? Olha o olhar do pessoal naquela época, né, gente? Quanta humildade a gente pode dizer, né? Só que não. Atualmente, temos muitos recursos de imagens e sons disponíveis e artistas de diversas linguagens usam tecnologias para criar suas obras. Compreender esse mundo de criações que envolve a arte e as tecnologias é ir além do uso das máquinas, é observar como diferentes artistas as utilizam para humanizar as relações entre as pessoas. Podemos chamar de artes multimídias, né? Então, olha só, né? Várias. Então, as várias mídias, né, disponíveis pela tecnologia, né, nos permite criar novas ideias, novos conceitos artísticos. E é claro que, a partir disso, a gente vai estar trabalhando o lado humano, procurando conscientizar as pessoas do espaço à nossa volta e como viver no coletivo, sempre pensando desta forma. Agora que a gente falou um pouco sobre arte e tecnologia, vamos à nossa primeira atividade. Qual a relação entre a arte e a tecnologia? Pense um pouco e a gente já se fala. E aí, galera, pensaram qual a relação entre a arte e a tecnologia? Vou dar como sugestão de resposta para vocês que desde os primórdios, arte e tecnologia relacionam-se. Atualmente, graças às tecnologias digitais e variados suportes, temos as artes multimídias. Então, multimídia é a integração entre várias formas de mídias, promovendo assim uma convergência entre elas, podendo ser gráficas, digitais, textuais, de áudio ou animação. Eu trouxe para vocês a Atelier de Lumieres da exposição imersiva. Olha esta imagem novamente, gente. A experiência deve assim ser uau, né? Tem uma outra obra aí, né, de um artista plástico
famoso do início do século XX. Quem te lembra? Não lembra Cândido Portinari? Ah, que delícia olhar para essa obra. Agora eu fico imaginando, se já me dá uma sensação de leveza, de purificação, me provoca até o meu lado espiritual. Imagine estar lá no momento dessa obra, lembrando que ela é uma obra efêmera, não tenho como pegar essa obra e levar para casa e pôr lá na minha parede, ou projetar lá na minha casa. Eu tenho que estar lá no local onde ela está sendo exibida, tá? Então, ela é efêmera, ela acaba, não tem como levá-la para casa, só tem como registrá-la por meio de fotos, vídeos, é a forma como você tem para guardá-la. Hoje, há inúmeros exemplos de arte que utilizam o som, a imagem e o vídeo, sendo que poderíamos considerar um filme, por exemplo, uma forma de arte multimídia. Uma das características da arte multimídia é o estímulo multissensorial. Lembra da imagem que eu acabei de passar para vocês agora? Lembra da obra de Sica, do Daniel Canogar? Então, uma das características da arte multimídia é o estímulo multissensorial, decorrente da capacidade de envolver mais de um sentido humano no processo, tá? Às vezes você envolve o tato, tá? Às vezes você envolve o paladar, tá? Então, não só as sensações, tá? Como os sentimentos, uma percepção ampla a partir do proposto. Agora que nós conversamos um pouquinho mais sobre o uso das tecnologias, das multimídias, vamos a um próximo exercício. O que é arte multimídia e quais são as suas características? Fácil, tá? Pense um pouco e a gente já se fala. E aí, galera, pensaram, conseguiram responder o que é a arte multimídia e quais são suas características? Como sugestão de resposta, eu vou dizer a vocês que a arte multimídia é aquela que reúne várias mídias em uma mesma composição artística. Uma de suas características é o estímulo multissensorial, tá? Então eu posso reunir várias mídias num trabalho artístico e também posso promover o estímulo multissensorial. Percepção dos sentimentos, tato, olfato, paladar,
uma infinidade de percepções que ampliam a nossa capacidade de ver o mundo. Lembrando que esse tipo de arte, tá, que data do início do século XX até os dias de hoje, várias correntes artísticas foram surgindo e sempre na intenção de promover a reflexão. Tá? Essas artes, tá? O uso da tecnologia na arte, pessoal, também ela tem a intenção, geralmente, de ser um suporte para o artista para um tema que ele quer propor no centro de uma discussão, para provocar a reflexão, sempre trabalhando o coletivo. O direito ao individual, a respeitar o homem pelo homem, a mulher pela mulher, a diversidade, mas sempre no coletivo. Cada um tem uma identidade própria, mas que deve conviver no coletivo. Então essas artes, essas correntes artísticas vão estar sempre explorando esse campo, o campo das possibilidades coletivas. Gente, o que é arte contemporânea? Após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, um novo panorama é caracterizado pelo avanço da globalização, cultura de massa e o desenvolvimento das novas tecnologias e mídias. Nesse panorama, a arte oferece experiências inovadoras pautadas principalmente nos processos artísticos, em detrimento do objeto, ou seja, na ideia em detrimento da imagem. Olha aí, a partir, já no início do século XX, depois que surgiu a fotografia, o artista já vem se ressignificando, já encontra um novo desafio que é superar o surgimento da fotografia, porque havia um medo, né, da fotografia tomar o espaço do artista, mas aí nós passamos pela Primeira Guerra, que vai de 1914 a 1917, que já causou um caos, né? E já em 1939 a gente tem a Segunda Guerra, num curto espaço de tempo, que faz com que o homem nem se recupere de um caos, já entre num novo buraco escuro, sem saber no que ia dar. Então o homem se viu bagunçado, o homem se viu sem esperança, o homem se viu sem possibilidades de vida, e a arte ela vai procurar dar conta de ressignificar o espaço, de ressignificar o homem, dar esperanças ao homem. Um dos movimentos que surge já no pós-Segunda Guerra é o dadaísmo. A palavra dada significa cavalo de brinquedo, mas o dadaísmo em si, a palavra não tem significado, foi pega do dicionário, mas a ideia do dadaísmo é que importa. Ela vai trabalhar com objetos largados, né, na Segunda Guerra Mundial, como sucatas, né, resquícios da Segunda Guerra Mundial, e vai compor obras que vão propor reflexões. O que é o homem, qual é o espaço que nos cabe e de que maneira nós devemos conviver um com os outros. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, uma série de ismos vai surgir, tá? De correntes artísticas, e junto vai surgir instalação artística, performance, happenings, videoarte, video performance, que tenta dar conta de fazer o homem refletir sobre o seu papel na sociedade. Ao mesmo tempo, a arte contemporânea abriu espaço para a diversidade de estilos, perspectivas, técnicas e abrangência de linguagens artísticas, dança, música, moda, fotografia, pintura, teatro, escultura, literatura, performances, happenings, instalações, videoarte. Então veja bem, né? No século XX, até o início do século XIX, o homem tinha a arte como aquela tradicional, né? O teatro, começo, meio e fim, a dança, o balé, né? As artes visuais, ou na Idade Média nas imagens sagradas, ou depois Renascimento, Romantismo, Barroco, as imagens do cotidiano, mas nada que ainda fosse um desafio tão grande para a arte como ao que ela foi desafiada no século XX, no período da Primeira Guerra, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra, e a arte vem se ressignificando, se reinventando a cada dia mais. Tendo em vista tudo que nós conversamos aqui, vamos a mais uma atividade. Pesquise na web por apresentações artísticas que envolvam arte e tecnologia. Comece pelo que vimos aqui. Pesquise apresentações de espetáculos musicais e óperas. Pesquise também performances, happenings e instalações.
Vamos aguçar os sentidos e provocar novas sensações a partir das várias possibilidades de interação entre arte e tecnologia. Pesquisem e eu já volto falar com você. E aí, galera, conseguiram fazer a pesquisa? Como eu disse, na web, no YouTube, existem vídeos que dão explicações mais detalhadas sobre o que podem ser as performances, os happenings, as instalações. Nada difícil. Se você nunca assistiu uma ópera, pesquise lá uma cena de ópera, vá lá, pesquisem a Carmen de Bizet, que é uma história belíssima.
Sem contar o som, né? A voz lírica em si é algo que mexe bastante. Tem muita gente aí na sala de aula que gosta da música lírica, mas de uma maneira um pouco preconceituosa, nem toca no assunto para não ser taxado de coisas aí que não é preciso. Isso amplia o conhecimento de vocês e vão além, tá? Procurem entender mais detalhadamente tudo que eu trouxe para vocês aqui hoje. Nesta aula nós vimos a relação entre as linguagens artísticas e as tecnologias. Eu espero, estudantes do 9º ano, que vocês tenham gostado e até breve!